Boa tarde, estamos começando mais um Rádio Web Filosofia, dos alunos de Filosofia da PUC Paraná, em conjunto com o Departamento de Filosofia. E nós estamos aqui com um programa muito especial de encerramento do semestre, com o professor coordenador do curso de Filosofia da PUC Paraná, professor Giovanni Moreto, em companhia também do nosso amigo, companheiro aqui desde o início, o Flávio Liberalino, aluno da filosofia, que faz o programa sempre aqui com a gente e nos ajuda, e com o Lucas Lazzaretti, que é doutorando em filosofia, estudando o fenômeno da existência em Heidegger e Kierkegaard. Então temos e provavelmente ao longo do programa chegarão novas pessoas e a gente vai comentando. Então, eu gostaria de perguntar aqui ao professor Giovanni Moreto, a respeito do lançamento do livro Vida, Técnica e Responsabilidade, 3 ensaios sobre a filosofia de Hans Jonas, que ele escreve junto com o professor Gelson Oliveira e Anor Sganzerla. Professor Giovanni, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Flávio. Então, minha curiosidade e interesse vem, coroando o nosso semestre, onde nós trabalhamos a questão da ética. Foram vários programas, nós atravessamos greve dos professores, nós falamos sobre ética e religiosidade, ética, e nós estamos já há alguns programas falando sobre ética e técnica, ética e ciência, ética e tecnologia. Então eu achei maravilhoso a gente poder encerrar esse semestre falando sobre o livro de vocês, porque justamente Hans Jonas, um autor que, de certo modo, trabalhou sobre isso de modo inaugural, num tempo em que as pessoas ainda não se ocupavam muito das questões relacionadas ao meio ambiente e uma ética voltada para o futuro da humanidade. Gostaria que o professor falasse então para a gente um pouquinho do livro, e sobre o lançamento também. Ok, bom, então primeiro agradecer o convite e falar do lançamento para depois falar do livro. O convite é estendido a todos, será na próxima quarta-feira, seja dia 24 de junho, às 18 horas, no auditório Thomas Moros, aqui da Escola de Educação e Humanidades da PUC. É um evento do curso de graduação em Filosofia, em parceria com o nosso programa de pós-graduação, mestrado e doutorado. E também nós teremos aqui a presença da professora doutora Ângela Fanini, que é da UTF-PR, que vai ser mediadora, interlocutora conosco sobre os temas do livro. E esse lançamento faz parte de um projeto também, chamado Autores em Debate, que nós tentamos fazer já desde o ano passado, que são professores, pesquisadores no âmbito da filosofia, que vêm até a PUC e apresentam suas obras e fazem um debate sempre acerca das obras lançadas, recém-lançadas. Essa obra que nós vamos lançar na próxima quarta-feira, então, é uma obra escrita a 3 mãos, mas com 3 capítulos diferentes. O professor Gelson e o professor Anor e eu escrevemos então 3 ensaios, onde o professor Gelson escreveu sobre a vida, eu escrevi sobre a técnica e o professor Anor sobre a responsabilidade. Então o livro ele foi escrito separadamente, cada um se debruçou acerca de um tema. E a ideia era justamente apresentar as 3 perspectivas da filosofia de Hans Jonas, uma vez que este autor, como o Eduardo falou, é um autor que se debruça sobre os temas da ética que dizem respeito principalmente à nossa era, chamada por ele de era pós-moderna ou era tecnológica, de forma não só, eu diria assim, de uma forma autêntica, ou uma forma que a filosofia não vinha tratando, até porque o próprio problema talvez não existisse, mas principalmente na forma com que ele vem propor uma alternativa, uma solução e uma proposta ética, uma vez que, segundo Hans Jonas, as éticas sempre se debruçaram acerca de temáticas
que não eram as temáticas da contemporaneidade. Então, logo, né, as éticas tradicionais elas não estariam, de certa forma, preparadas, ou aí elas não seriam suficientes. A palavra melhor e mais adequada, talvez, naquilo que o Jonas diz, não seriam suficientes para pensar o problema da técnica, da tecnologia e aquilo que ele chama de ameaça, que essa técnica que se transforma em tecnologia, ou a tecnologia como produto da técnica, na modernidade apresenta como ameaça à vida humana. A ideia foi buscar no pensamento de Hans Jonas, dentro das suas principais obras, essas três temáticas que se intercalam, porque não dá para falar sobre a ética sem entendermos no Hans Jonas a questão da vida. A vida, segundo Hans Jonas, é o tema, é o fio, né, condutor de toda a reflexão que vai passar a tentar discutir a vida num conceito muito diferente daquele que tradicionalmente vinha sendo tratado pela filosofia, principalmente dividindo, né, separando a vida como aquilo que era corpo e alma, como aquilo que nós tratávamos num outro campo que não era um campo da integralidade. O Hans Jonas quer então reinserir, ele diria assim, né, a biologia ou a filosofia da biologia no campo da filosofia da natureza, superando o dualismo tradicional, desde o dualismo platônico até o dualismo cartesiano, enfim, a gente só para citar duas formas dualistas aqui, quanto o também reducionismo, né, que até o presente momento as interpretações vigentes vêm fazendo então do conceito de vida. A vida para o Hans Jonas passa a ser visto como um fenômeno, e dizer que a vida é um fenômeno quer dizer que a vida não há uma separação entre corpo e outra substância, né? Mas ele tenta entender como um ser orgânico nessa perspectiva. Porque é só a partir desse entendimento que nós vamos também entender por que a técnica se tornou uma ameaça ou um problema ético. A técnica só é um problema ético a partir do momento que ela ameaça esse conceito de vida. E para isso a gente teria que falar um pouco da história do pensamento do autor, um pouco da história das obras do Hans Jonas. Só para contextualizar, acredito que é bem importante dizer para todos vocês algo bem resumidamente que, no caso do pensamento do autor, se mistura muito com a filosofia do autor. Muitos filósofos são os filósofos do seu tempo, né? E filósofos do seu tempo a partir do momento que não só pensam a sua época, mas aquilo que eles viveram. Então, o Hans Jonas, para quem ainda não conhece, bem rapidamente falando, ele é um filósofo que viveu todo o século XX. Nasceu em 1903, faleceu em 1993, acredito que todos aqui já ouviram falar algo mais ou menos parecido, né? E nós sabemos que o século XX é um século que tem acontecimentos muito importantes, sobretudo nas evoluções tecnológicas, com desenvolvimentos a partir das guerras mundiais. E o Hans Jonas tem uma particularidade, que ele está envolvido, inserido nesse contexto. Em 1942, o Hans Jonas teve a sua mãe deportada ou levada, né, para um campo de concentração em Auschwitz, e de lá ela foi morta, ele só ficou sabendo 3 anos depois. E em 1949, talvez um pouco antes, 48, 49, o Hans Jonas serviu o exército israelita, né, como um oficial de artilharia armada, e ele vai se inserir diretamente nesse contexto de luta contra a ameaça imposta pela guerra, né, sobretudo ameaça à vida, e depois ele vai então pensar, refletir e escrever acerca dessa técnica que chega num ponto que, segundo ele, se torna ameaçadora. O Hans Jonas, assim, antes de voltar a falar da técnica, até aproveitando depois, deixando algo para o Lucas falar aqui também, ele vai fazer doutorado com o Heidegger, que é um dos autores que o Lucas pesquisa. E ele é um discípulo, digamos assim, do Heidegger, vai dizer que o Heidegger é o maior filósofo que ele conheceu, mas ele vai ter uma decepção muito grande com o Heidegger, justamente relacionada a essa questão que está envolvendo aí a Segunda Guerra Mundial, a ascensão do nazismo e tal. Mas eu vou deixar digamos assim, essa ponte aqui para o Lucas começar a falar do Heidegger e dizer por que o Hans Jonas teve uma decepção com o Heidegger. Aí, se bem que o Lucas não vai falar muito mal do nosso amigo Heidegger, né? Ele como heideggeriano, mas em contexto histórico ele vai contar para nós. Então, Lucas, nós sabemos, né, que historicamente Heidegger teve alguns problemas, porque como ele, se me corrija se estiver errado, ele dirigia
universidade na qual ele trabalhava e foi durante o período do nazismo, né? Então, obviamente, ele teve que se virar com isso como qualquer um teria na mesma condição, né? Bom, boa tarde, Eduardo, boa tarde, Giovanni, colegas. Obrigado pelo convite. E, claro, é inegável, não há como dizer que não. Heidegger teve um envolvimento, ainda que lateral, ainda que não absolutamente, vamos dizer, consciente das consequências, sobretudo, com o Partido Nacional Socialista, que é, claro, o partido do Hitler, nazista. E foi reitor na universidade da qual dizem por um cargo que ascendeu graças ao pertencimento. No entanto, agora a gente está se defrontando com a publicação dos Cadernos Negros do Heidegger, onde ficaria mais ou menos claro a adesão dele ao que seria o ideal nazista. O que eu acho importante frisar é que isso é muito lateral à produção filosófica do Heidegger, num sentido que tem uma espécie de uma anedota que o George Steiner, que é um pensador, um filósofo mundial, literalmente, porque nasce na França, depois filho de pais vienenses, vai aos Estados Unidos, agora dá aula na Áustria e em Cambridge. Ele conta que numa palestra que ele estava dando sobre os 100 anos, acho que foi do Heidegger, nascimento, alguma coisa assim, ele estava falando sobre a questão da adesão e do antissemitismo, possível antissemitismo do Heidegger. Então, o Hans-Georg Gadamer, que é discípulo também do Heidegger, levanta no fundo da sala e grita, chega com isso do Heidegger, de falar sobre a adesão ou não do Heidegger ao nazismo, o que importa é marcar uma coisa, o Heidegger foi o maior dos pensadores e o menor dos homens. Então, isso marcava muito a posição, vamos dizer, política, não necessariamente ética do Heidegger. Agora, uma coisa que é importante ficar pontuada sobre a vinculação do Hans Jonas com Heidegger, e aqui, Giovanni, no seu capítulo que é sobre a técnica, é o fato de que o Heidegger inaugura um novo discurso sobre a técnica com uma espécie de uma crítica às consequências, aos desenrolares da técnica na modernidade. É uma crítica muito conhecida, quer dizer, que a técnica passa a atribuir aquilo que estava à mão, um utensílio, dá um novo contorno e um novo espírito, uma nova aura àquele objeto. E passa a determinar, como Heidegger aqui seguindo, em certo sentido, a crítica que Russell havia feito na crise das ciências europeias, de pontuar que a matemática, a lógica, a técnica, nesse sentido, vinha caracterizando os novos tempos e destruindo com a possibilidade do que para ele era desvelar o ser, não? E que tinha sentido diretamente com uma análise existencial, a análise do Dasein. Então, eu volto a você agora, feita essa consideração, até que ponto o Hans Jonas se vincula à análise da técnica do Heidegger, uma análise que a gente sabe tem inúmeros filósofos depois que lidam como Bernhard Stiegler mais recentemente, mas enfim, até que ponto o Hans Jonas se vincula com essa análise e fica dependente da análise existencial, não sei se é, mas a relação do Hans Jonas com a técnica via a crítica heideggeriana. Ok. Bom, para responder a pergunta do Lucas, eu também estava tentando contextualizar um pouco, né, o pensamento do Hans Jonas, então vou nessa contextualização tentar fazer a vinculação com a pergunta. Concordo plenamente com o Lucas com a questão de que esse fato da vida do Heidegger não pode ser levado em consideração na sua filosofia, né, como às vezes acontece a injustiça sendo feita com alguns autores. Um exemplo, Rousseau, né? Quando se fala do Rousseau como um referencial da educação, aí então sempre o senso comum diz que ele abandonou seus filhos e como que ele poderia então falar de educação. Enfim, mas não é essa a questão, o Lucas falou muito bem. Bom, eu estava falando um pouco da vida do Hans Jonas, né? Quando que então ele começa a pensar o problema da técnica, da tecnologia? Foi a partir de 1958. Lá ele inicia, né, sua reflexão sobre o problema da técnica moderna. Tema que daí sim, né, vai aproximar o Hans Jonas desses temas que vocês estão debatendo aqui na Rádio Web, que
seriam os temas da biotecnologia, da bioética, que atualmente muitos pesquisadores estão debruçando seu estudo acerca dessa temática, né? E que é uma temática relacionada com a questão do ser, mais ou menos a maneira do Heidegger mesmo, né? Quer dizer, como que isso pode se articular, né? Dentro de um mundo onde as portas estão se fechando para o humano, né? Isso, é. Então nesse sentido, o Hans Jonas começa então em 1958 essa reflexão e em 1966 ele vai publicar um livro chamado Fenômeno da Vida, que ele publica primeiro em inglês, que vai ser traduzido em 1973 para o alemão, como Organismo e Liberdade. E em 79 ele publica o Princípio e Responsabilidade e em 85 Técnica, Medicina e Ética. Essas 3 obras são as obras que o Hans Jonas vai dedicar o seu estudo a essas temáticas, sobre tudo no Fenômeno da Vida, o estudo da vida, e depois nas outras 2 que eu mencionei, a questão da técnica. E é aqui que ele vai dizer e diagnosticar uma mudança significativa no cenário da técnica moderna. Ou seja, ele vai tentar demonstrar aqui como que a humanidade está envolvida, inserida num processo irreversível, no qual a técnica ela se torna uma ameaça à vida humana através das suas transformações e mudanças. Mudanças essas que poderiam ser irreversíveis. No sentido da técnica para o Hans Jonas, a técnica ela é algo inerente à questão humana, à condução humana, né? É na modernidade, talvez, que a análise dele vai se aproximar mais da perspectiva do Heidegger, porque o Hans Jonas não é necessariamente um histórico ou um historiador da técnica, né? Ele é um crítico da técnica. E a técnica, para ele poder ser um crítico da técnica, ele vai diferenciar a técnica moderna da técnica pré-moderna. A técnica pré-moderna, ela não é um problema, não é? Pelo contrário. Ela tem características que vão garantir a sobrevivência, a subsistência do homem. Então ali ele coloca 2 traços bem interessantes. Um é que toda a história da humanidade é perpassada pela técnica. Mas é também como essa técnica, como um traço marcante de toda a história da humanidade, que vai permitir que o ser humano ele rompa com aquilo que ele chama que é o reino da natureza, que é o seu reino, né? O reino do qual o homem está inserido, sem necessariamente um dualismo, como nós vamos ver na modernidade, no sentido de ver homem-mundo, dualismo homem-mundo, né? Mas o homem ele está inserido no mundo. E ele vai romper isso com aquilo que o Hans Jonas chama de construção ou criação da cidade. É interessante porque quando o ser humano cria a cidade na modernidade, o Hans Jonas diz que ele cria a cidade para se proteger da natureza, porque a natureza era vista como algo ameaçador, que tinha um poder e o ser humano a temia de certa forma, né? Com a construção da cidade, aí o ser humano então passa a entrar nesse reino da vida, nesse reino que a gente chama de natureza, né? Esse reino natural, rompendo. Ele usa o termo enclave, né? Enclave, E a gente poderia fazer uma análise que hoje, né, aquilo que antes era a cidade é a natureza no meio da cidade, né? Quer dizer, antes nós tínhamos a natureza e a cidade no meio. Hoje nós temos as cidades e no meio da cidade nós criamos alguns espaços, assim, com espaços botânicos, né? O sem floresta, né? Isso, E aí nós temos que cercar a floresta para proteger a floresta do ser humano. E aí de vez em quando nós vamos lá visitar, assim, como se fosse uma coisa de outro mundo, né? Está tão distante. E não deixa de ser, né? A essa altura. Exatamente, que está tão distante da realidade. Mas aí nessa evolução e nesse processo todo, entrando na perspectiva do avanço da técnica, e entrando na perspectiva da biotecnologia, da ciência, como uma fonte, né, de uso dessa técnica para manipulação da natureza humana, eu faria aqui também uma análise de como ela se torna problemática, não só pela perspectiva do Hans Jonas, porque o Hans Jonas até vai dizer o seguinte, que nesse aspecto a filosofia não tem muito a dizer. Ela tem mais que ouvir, né? Porque compete à própria ciência, talvez, mostrar quais são os riscos e medir os riscos da ciência. E tem um geneticista... O que, desculpe, acaba caindo no mesmo caso do Heidegger em relação à política, né? Eu digo, exigir do cientista isso é um pouco temerário. Eu tenho uma pequena consideração, assim, porque é evidente que a modernidade começa com uma grande festa de elogiosa técnica, né? Então você pega o Bacon, o Descartes, todos estão muito felizes com a possibilidade de agora a gente desenvolver um método técnico
que vai desembocar na ciência moderna tal qual a gente conhece. E o Heidegger, vamos dizer assim, o que se considera o fim da metafísica, ele pelo menos se coloca assim, e o que seria um dos últimos modernos, né, dos primeiros contemporâneos, faz uma grande crítica, é o luto, assim, é o velório da técnica. E o Heidegger não parece ver saída para essa técnica. O Hans Jonas não é, Giovanni? Ele tem uma posição mais cautelosa, assim, não é simplesmente o velório, a técnica não é absolutamente o fim da humanidade e da análise existencial. Não, para ele talvez o que fosse necessário é o desenvolvimento de um outro poder, né? É isso que o Hans Jonas vai propor. Ele diz assim, a técnica se tornou um poder inclusive autônomo, que não tem mais como ter controle sobre o poder da técnica, né? O poder do progresso. Mas ele diz que então se teria que desenvolver um outro poder, né? Um poder ainda maior, que ele chama que é o poder da ética. Que somente o poder da ética poderia então se apresentar como uma alternativa ao problema da técnica. Quando a ética desenvolvesse aí o que ele chama de freios voluntários à técnica. Mas para isso precisaria justamente dessa junção, né, da ética com a técnica. O que iria entrar naquela questão que o Eduardo acabou comentando aqui, né? Que o Hans Jonas diz assim, olha, nesse aspecto é necessário desenvolver freios voluntários à técnica. O que significa isso? Que ela vai ter que estar aliada, não dá para a filosofia impor, né? Não é papel só da filosofia impor isto. Pelo contrário, né? Então, o que é interessante, assim, que ele vai dizer que os danos seriam chamados por ele, né, de danos irreversíveis, é que hoje, dentro da própria ciência, da própria tecnologia, nós já temos esse diagnóstico. Há um geneticista americano chamado Lee Silver, se não me engano agora, que ele diz o seguinte, que nós, né, a nossa geração, é a geração que tem nas mãos o poder de alteração do patrimônio genético. Tem o poder de alterar o patrimônio genético, criando, segundo ele, uma nova humanidade. Veja, não é um filósofo falando, mas é um cientista, um geneticista, né? Dizendo assim, nós podemos criar uma nova humanidade. Ele chama de uma humanidade com patrimônio genético enriquecido. E o que seria essa humanidade com patrimônio genético enriquecido? Seria uma humanidade que, segundo ele, ela iria se distanciar da humanidade comum, da nossa humanidade. Né? A humanidade... O além do homem. O além do homem, é o além do homem. E aí ele diz assim, que essa humanidade ela seria, no futuro, tão distante da humanidade comum, né, que teria o patrimônio genético preservado, quanto nós somos hoje dos nossos ancestrais. Então ele diz assim, compete a nossa geração decidir, né, se é isso que a gente quer ou não. Porque está nas nossas mãos o poder também de modificar. Até onde isso não seria o poder de nos aniquilar, assim, porque dizer que eu vou formar uma nova humanidade que daqui a pouco tempo vai nos distanciar tanto quanto nós estamos distantes dos macacos, seria dizer que a gente vai aniquilar o que a gente é hoje num caráter fracamente ontológico, mas ainda assim ontológico, quer dizer, o que nós somos hoje, a nossa existência é isso, e formar uma nova existência, quer dizer, propor, é uma espécie de um amor ao progresso e um ódio ao homem, assim, até onde eu vejo aqui. Eu acho que uma das questões que estão ligadas aí é justamente a da divisão, talvez não propriamente a eliminação dessa humanidade que existe, mas a criação de uma desigualdade profunda, né, de uma diferença tão radical que, digamos assim, talvez nós sejamos vistos por eles como os neandertais foram vistos por nós. Eu não consigo deixar de pensar no Admirável Mundo Novo do Huxley, assim, porque e o Blade Runner, né? Uma formação de uma sociedade cindida por castas genéticas, assim. Queria aproveitar e comentar a questão aqui com a gente, né? O Gabriel Mendes, o Henrique Guilherme e a Rafaela Cardoso, que chegaram sorrateiramente durante o programa. Então, eu também vejo dessa forma, Lucas. Parece que o ser humano ele quer superar a sua humanidade, né? Entendendo que talvez a superação o leve para a aniquilação. Porque o ser humano ele se caracteriza, e o Hans Jonas diz que a técnica se torna ameaçadora quando se caracteriza pela liberdade entre eles, pela mortalidade, né? E o Hans Jonas diz que ela se torna ameaçadora quando ela
ela põe em risco a liberdade como um traço da essência humana. E o que ela entende como liberdade, né? A nossa capacidade, a possibilidade de fazer escolhas, de sermos imprevisíveis, de sermos bons e sermos ruins ao mesmo tempo, né? E talvez com essas tentativas de melhoramento genético, há a tentativa de tirar do homem justamente essa capacidade ou potencialidade de escolha dele, daquilo que ele quer ser, daquilo que ele quer fazer, mesmo que seja com boa intenção. E é na boa intenção que talvez ela se torne mais ameaçadora, quando se queira alterar geneticamente o ser humano a ponto de que as suas escolhas elas sejam previamente inseridas, né, Por mais louco que fosse, o Mengele, né, o geneticista nazista também, ele estava interessado em melhorar a humanidade. Tem um fator que é interessante aqui, porque agora, contemporaneamente, tem um filósofo alemão, que é o Peter Sloterdijk, que posiciona a seguinte questão sobre a antropotécnica. O ser humano sempre produziu mudanças no próprio ser humano. Então, desde da mulher na China, que tem o pé apertado para ficar pequeno, a mulher na África, que tem o pescoço alongado, pequenas mudanças técnicas que a gente produz no ser humano. As tatuagens, os piercings. Você acaba... Isso é uma questão que sempre foi imposta... Implante de cabelo. O atleta que força o corpo até um limite do antropológico, vamos dizer, no sentido mais puro. O próprio ideal grego, né? Então, isso sempre foi feito, quer dizer, é uma coisa que não há como a gente evitar. No entanto, o que o Sloterdijk aponta, e que eu acho que é interessante frisar, aqui como o Hans Jonas fala, a técnica existe, né? E ela vai continuar existindo. O que a gente tem que fazer é ter um certo, o que o Sloterdijk fala, regras para o parque humano, né? Precisa criar essa nova cadência normativa, vamos dizer assim, que não precisa necessariamente ir para um âmbito jurídico nem nada, mas que pode passar dentro de uma sociabilidade, de uma capacidade de convivência comunitária, vamos dizer assim. E é interessante que, sob todas as perspectivas que a gente vê, mesmo no Stigler, é sempre o posicionamento de que isso se dá e vai continuar se dando, quer dizer, tanto a técnica quanto a antropotécnica, ou isso vai continuar acontecendo. Só que, no entanto, a gente agora tem uma categoria que é absolutamente paradoxal, que é aquilo que nos permite ser isso, fazer isso, está colocado em xeque pela própria capacidade de fazer isso, ou seja, a técnica pode nos aniquilar. Eu acho que isso é um ponto, não sei, Giovanni, isso parece um ponto essencial assim no pensamento do Hans Jonas, a inviabilidade que a técnica pode causar sobre ela mesma. Porque se a gente pensar a possibilidade de nós prolongarmos muito a vida, como nós estamos na verdade em vias de fazer, né? Existem já 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, quanto mais as pessoas viverem, mais sobrecarrega o próprio planeta, né? Bom, eu só queria retomar, antes de falar disso, uma questão bem interessante, né? Como vocês falaram desses ideais de melhoramento, como eles estão presentes na história, desde a antiguidade. Há um livro simples, mas bem interessante, do Michael Sandel, professor lá de Harvard, chamado Contra a Perfeição, né? Que é Ética na Era da Engenharia Genética, e um dos capítulos é sobre a eugenia. E ele diz que a eugenia foi um movimento dotado de grande ambição, aprimorar geneticamente a raça humana. O termo significa bem-nascido. Foi cunhado em 1983, e aí que ele vai falar que foi um primo, né, do Charles Darwin, que criou o conceito. E ele vai dizer o seguinte, que a hereditariedade dominava o talento e o caráter, e que ele achava possível produzir uma raça, então, humana, né, altamente talentosa de seres humanos por meio de casamentos criteriosos durante diversas gerações. Ele conclamava, vejam só, que a eugenia fosse introduzida na consciência nacional como uma nova religião, encorajando os talentosos a escolherem seus parceiros com objetivos eugênicos em mente. O que a natureza, dizia ele, fez às cegas, devagar e de modo grosseiro, os homens podem fazer de modo providente, rápido e gentil. O aprimoramento da nossa raça me parece ser um dos mais elevados objetivos que podemos buscar racionalmente. Aí, só para concluir, o que é interessante, em 1927 a Suprema Corte dos Estados Unidos defendeu constitucionalidade de leis de esterilização que começou a partir de um caso de uma mulher de 17 anos e tal. E eles colocaram essa lei
e eu me lembro muito bem aqui, né, que ele fala o seguinte: qual que era o grande objetivo? Né? Buscar famílias mais qualificadas. Tá? Então, quer dizer, a gente está falando de um período pré-nazista, mas que a eugenia era algo muito bem visto e como uma disciplina dentro de grandes universidades. Eu até vou encontrar aqui, e daqui a pouco eu menciono disso, que em quantas universidades que nessa época a disciplina de eugenia ela era estudada nos cursos de medicina das universidades americanas. Boa tarde. Eu queria fazer só um comentário que, como foi falado aqui, eu concordo, e que uma coisa que eu acho que efetivamente vai acontecer é que a técnica provavelmente vai realmente dividir a humanidade em castas genéticas, né? Porque isso acontece porque, como naquele filme Gattaca, sabe? A técnica, ela tá a favor do capital, dessa máquina abstrata que é o capital. E quem produz a própria ideia de homem é essa máquina, né? Então, eu acho que a discussão pela técnica, ela passa necessariamente sobre a discussão de quem detém o poder sobre ela e como esse poder é efetivado, né? Da mesma maneira que, por exemplo, na questão da saúde, as pessoas com um poder de compra maior têm acesso a melhores medicações e cirurgias, e as pessoas que não têm morrem, né? Isso é muito claro, principalmente em países que não têm saúde pública. Acho que a mesma coisa acontece com a técnica. E eu acho que outra questão da técnica que é interessante é que, ao mesmo tempo em que ela gera o desespero que desintegra a ideia do homem sobre ele mesmo, né, ela também é, de certa maneira, nihilista e utópica a tentativa de salvação que o homem tem, né? Então, ao mesmo tempo que a técnica destrói o planeta, porque ela tem sob a sua face atual um agendário aceleracionista de crescimento econômico, né? E isso quem percebe muito bem é o Viveiro de Castro, né? Tanto pela esquerda quanto pela direita você tem muito enraizada a doutrina do crescimento econômico, mas sem se questionar para que a gente está crescendo, né? Exatamente, de que jeito a gente está crescendo. Então, ao mesmo tempo que a técnica destrói, ela imprime essa marca do apocalipse ambiental, né? A gente conta com ela para que ela salve a gente, né? Quer dizer, vai acabar a água do planeta, vamos dar um jeito de tomar água do mar. E exemplos milhares a gente tem, assim, a gente está tendo cada vez mais casos de depressão, ansiedade, câncer, por causa da vida em grandes metrópoles, por causa da poluição, por causa da má alimentação, enfim. Mas a gente conta com a técnica no seu aspecto medicinal para que ela remedie a gente de enfermidades que ela mesma produz, né? Só para completar o que o Henrique falou, o Rajão chama isso de dinâmica utópica da técnica, né? A utopia da técnica. E isso está lá no nosso livro, que vai ser lançado quarta-feira. Quem depois puder ter acesso, a gente fala justamente disso, né? Eu vou ler só um trechinho aqui, vou pedir licença, Eduardo. Está na página 99, lá da parte onde eu escrevi, que está escrito o seguinte: da mesma forma, então, a dinâmica utópica da técnica vem de a utopia sempre de uma vida cada vez melhor. E também acaba provocando um novo impulso na técnica. Agora ela também precisa vender. Ou seja, diante dos problemas criados por ela, pretende-se vender soluções e alternativas provenientes do próprio aparato tecnológico, o que faz com que a técnica se alimente de si mesma, já que estariam em suas mãos, então, ou estaria em suas mãos, tanto os problemas como as possíveis soluções, o que acaba levando a novos problemas. Lembrou bem a questão freudiana de Eros e Thanatos. Tem um caráter aqui que o Giovanni mencionou, essa certa circularidade, que é, na verdade, uma característica imanente da técnica e do que ele mencionou do capitalismo, né? Que ela cria um problema e ela mesma fornece a solução para aquele problema e mantém dentro de um determinado âmbito. Nesse sentido, me parece que se esqueceu claramente disso e que, no entanto, há ainda alguns redutos possíveis, de que uma análise da existência humana naquilo que ela é mais fundamental
torna isso transcendente à própria técnica, porque não se reduz à técnica, porque é como que dizer, e aqui uma coisa interessante no Hans Jonas é como que dizer, não só o homem, mas toda a vida não se reduz à técnica, não pode ser reduzida a isso. E nesse sentido é interessante, o Giovanni estava falando de uma certa perspectiva histórica da filosofia, numa perspectiva histórica através do Hans Jonas, mas como após a Segunda Guerra Mundial, uma série de filósofos vão ir justamente por esse caminho. Então você pega o Levinas, preocupado com a fundamentação da nossa existência pela via da alteridade, ou ainda mais radical, o Michel Henry, que é um filósofo francês ainda pouco conhecido no Brasil, que vê também a característica do conceito de vida como fundamento para algo que não pode ser limitado a essa aniquilação, a essa imanência que é a técnica. Isso aparece no livro Barbárie, do Michel Henry, como não simplesmente o ser humano, mas todo o conceito de vida. E aqui, mais uma vez, a importância do Hans Jonas, assim, pelo menos alertar isso, apontar essa característica de algo transcendente que não pode ser captado. Então, até nesse sentido, né, Lucas, voltando àquela questão que você tinha perguntado anteriormente, aqui o Hans Jonas, ao mesmo tempo que ele está, né, ainda muito influenciado pelo pensamento heideggeriano, há também aqui uma diferença na forma com que cada um deles vão pensar a técnica, né? Enquanto o Heidegger, nesse sentido, vai dizer, né, que a técnica acaba se tornando um destino humano, né? Ou seja, pensando mais como uma questão ontológica, o Hans Jonas ele vai estar mais preocupado nessa análise valorativa da técnica, né? Digamos que o seu estudo está mais direcionado para fazer uma análise valorativa, embora ele diga que para se entender e se pensar a análise valorativa, você tem primeiro que entender o que a técnica é. E talvez ali ele já tenha pensado que o Heidegger tenha resolvido, talvez, né? Então ele tem que dar um passo à frente, não à frente do Heidegger, mas à frente da reflexão feita pelo Heidegger. E nesse sentido, assim, é interessante quando o Hans Jonas diz que a técnica em si não é um problema, não é, talvez, mas o uso ou o mau uso que se faz da técnica é que seja um problema. Ele até compara isso com a fala, né, a habilidade de falar e o falar, né? A habilidade de falar ela é algo intrinsecamente bom. O uso que se faz da fala é que pode ser ruim. Então, ele diz que ele não critica nem a técnica, nem a civilização tecnológica, nem a tecnologia em si, mas o uso que é feito da técnica, uma vez que a técnica moderna, né, que é a técnica que o Hans Jonas considera problemática, ela vem carregada de dois atributos que para ele são essenciais para entender essa técnica, que é a ambivalência e a magnitude. Ou seja, a técnica moderna é carregada de ambivalência, nós nem sempre conseguimos, e ele diz que talvez a ética perdeu esse poder de medir, né, até que ponto algo é bom ou ruim, né, algo é bom ou não é bom no âmbito da modernidade. Os inventos, os desenvolvimentos da modernidade, até que ponto eles são bons ou não, né? Então isso o Hans Jonas vai dizer que faz parte dessa característica que ele vai dizer, dessa ambivalência da técnica moderna. E depois a questão da magnitude, ou seja, o alcance dessa técnica em termos de espaço e de tempo, né? Não dá para medir até quando algo vai causar um impacto, e aí mais uma vez, né? Por mais que algo inicialmente seja desenvolvido e feito com as melhores das intenções, a longo prazo pode se tornar não tão bom assim. Então, nesse sentido é que ele vai desenvolver esses dois conceitos que são fundamentais para entender por que a técnica se torna problemática para ele, a técnica moderna. Não dá para entender isso sem deixar de analisar esses dois conceitos de magnitude e ambivalência, que são conceitos, segundo ele, inerentes à técnica moderna. O curioso é que isso já é uma questão bíblica, né? Quer dizer, até que ponto aquele que te faz mal não está te fazendo um bem e vice-versa, né? Porque você às vezes está olhando a coisa de um ponto de vista imediatista como algo excelente, mas a médio e longo prazo aquilo é o próprio ponto de mutação para uma lógica da destruição absoluta, por exemplo. Bom, meu tempo aqui está encerrando, Eduardo. Uma pena. Mas aí vocês podem continuar, mas eu queria ler um trecho que está na obra O Princípio e Responsabilidade, que o Hans Jonas retoma lá da Antígona, de Sófocles, né? Que para mim é uma recomendável leitura dessa peça. Isso, é fantástico.
O Juan Jonas diz assim, citando Sófocles, né? Numerosas são as maravilhas da natureza, mas de todas a maior é o homem. Singrando os mares espumosos, impelido pelos ventos do sul, ele avança e arrosta as vagas imensas que rugem ao redor. Igéia, a suprema divindade, que a todas mais supera, na sua eternidade, ele a corta com suas charruas, que de ano em ano vão e vêm, fertilizando o solo graças à força das alimárias. Os bandos de pássaros ligeiros, as hordas de animais selvagens e peixes que habitam as águas do mar, e todos eles o homem engenhoso captura e prende nas malhas de suas redes. Com seu engenho, ele amansa igualmente o animal agreste que corre livremente pelos montes, bem como o dócil cavalo, em cuja nuca ele assentará o jugo, e o infatigável touro das montanhas. E a língua, e o pensamento alado, e os sentimentos de onde emergem as cidades, tudo isso ele ensinou a si mesmo. E também a abrigar-se das intempéries e dos rigores da natureza. Fecundo em recursos, previne-se contra o imprevisto. Aqui vem a parte interessante. Só contra a morte ele é impotente, embora já tenha sido capaz de descobrir remédio para muitas doenças contra as quais nada se podia fazer outrora. Dotado de inteligência e talento extraordinários, ora caminha em direção ao bem, ora ao mal. Quando honra as leis da terra e a justiça divina ao qual jurou respeitar, ele pode alçar-se bem alto em sua cidade, mas excluído de sua cidade será ele, caso se deixe desencaminhar pelo mal. Disse tudo, né? Parece que é um resumo do nosso programa. Bom, professor Giovanni, queria agradecer muito a sua presença. Na verdade, é uma honra para a gente ter você aqui. E é como se o Departamento de Filosofia, né, estivesse representado assim, na sua máxima potência no nosso programa. E queria evocar apenas rapidamente que quem fez o convite para a gente começar essa atividade aqui do Rádio Web foi o próprio professor Giovanni, que está aqui. Então, é uma espécie de círculo, né, que nesse semestre se fecha com esse último programa, e ao mesmo tempo é uma questão inaugural, né? Estamos inaugurando o próximo semestre. Ok, eu agradeço o convite e realmente eu tive inicialmente a conversa aqui com o professor Marciano, que é responsável pela Rádio Web, mas de nada adianta ter ideia se não se tem ações. Quem concretizou, né, foi o Eduardo, com a ajuda dos outros professores, o Abel, que está também agora continuando, o Irineu, acredito, né? Também. O Irineu Letense. Mas desde o ano passado o Eduardo está empenhado nessa... E ressaltar também o papel dos alunos, dos estudantes de filosofia, né? Especialmente o Johnny Gil Melquiades e o Flávio Liberalino, que estão, né, desde o início realmente, e todas as outras contribuições, né, que foram, eu acredito que como a PUC tem esse objetivo de modificar, né, os métodos tradicionais de ensino-aprendizagem e incluir novas formas de todos nós aprendermos juntos, né, aprender em comunidade, talvez seja uma das coisas mais interessantes que a gente possa fazer, né? Exatamente, olha o poder de alcance, né? Graças à técnica que a gente está fazendo a crítica aqui, usos, né? É o bom uso da técnica. A gente está chegando e alcançando qualquer lugar do planeta. Aí o Hilton, né, que é o professor do nosso departamento, que está fazendo seu doutorado de sanduíche lá em Paris. Eu estava conversando com ele agora há pouco, quando você veio para cá, pelo WhatsApp, e ele estava justamente pedindo como é que se fazia para ouvir o programa. A gente passou as dicas e talvez ele esteja lá nos ouvindo, ou se não estiver agora, vai ouvir depois. Então deixa o nosso abraço carinhoso aqui para o Wilton. Aproveite. Aproveite, Wilton. É muito legal. Que ele está, tadinho, em Paris. Dá dó, né? O que a gente vai fazer, né? Pois é. Então um abraço a todos que estão aqui e quem está em Paris também. Isso. Muito obrigado, professor Giovanni. E a gente continua aqui mais um pouquinho, né, comentando. Queria registrar a presença do professor Abel Ribeiro também. E fazer um comentário assim, um pouco mais geral, né, a respeito dessa questão.
é uma perspectiva que nós temos agora, né, essa perspectiva da Antígona, de fazer escolhas melhores. Porque eu acredito, eu não sei se vocês concordam com isso, que a nossa divisão humana, que é uma divisão que cada um, né, guarda dentro de si, entre a nossa, enfim, a possibilidade da nossa ação, a gente não tem um conhecimento do resultado da nossa ação, exatamente o que pode ser gerado através do que a gente está fazendo, né, nesse presente momento. Por mais que, digamos assim, a gente mantenha essa divisão, que é a mesma divisão que o Sófocles percebia, que, enfim, ao longo da história da humanidade era percebida, agora nós temos um dimensionamento mais, digamos assim, factível, mais preciso do que a gente pode fazer em termos de destruição também, né? Não só de criação, mas também em termos de destruição. E lembrar uma coisa que o Nietzsche falou, né, e escreveu, que só enquanto criadores nós temos o direito de ser destruidores, né? Então é uma questão de o que a gente se permite. Gostaria de saber, assim, né, Rafael, o que você achou dessa conversa com o professor Giovanni? Bom, boa tarde a todos. Eu não acompanhei muito, mas eu acho muito legal. Eu tenho participado, agora já não tanto mais, porque, como vocês sabem, final de semestre não é uma coisa muito fácil. Ataca a todos, né? Ataca a todos, exatamente. Mas eu tenho participado do grupo Ranjonas, eu tenho estudado a minha disciplina letiva, dada pelo professor Gelson Oliveira, um dos autores desse livro que vai ser lançado na próxima quarta-feira. A gente estuda justamente pelo viés pela ótica, pela visão do Ranjonas. E quando o professor fala essa questão de nós vemos o que vai ser o que vai acontecer, o que nós vamos causar com as nossas ações, etc., daqui mais para frente, tem uma parte do princípio de responsabilidade que o Ranjonas fala bem no primeiro capítulo. Ele propõe uma ética, uma responsabilidade de previsão. Até, inclusive, o professor Gelson falou sobre isso na aula de hoje. São questões de previsões. Antes não era pensado assim. Fazia-se, as pessoas realizavam suas ações na natureza, realizavam suas ações no mundo como um todo, mas não tinham essa ideia do que ia acontecer lá na frente. Agora ele propõe para a atualidade, né, essa ideia de ter essa previsão. Será que se eu fizer isso não vai afetar lá na frente? Que é bem, acho que talvez é um dos pilares do pensamento sobre o meio ambiente, sobre a questão da técnica, da bioética e etc., do que a gente pensa hoje em dia. Acho que é isso. Interessante. E você, Gabriel, o que você ficou observando, né? Eu queria registrar a presença do professor Abel Ribeiro aqui, de novo, né? Apesar de ele ter... professor, ele está envolvido agora, obviamente, com inúmeros trabalhos e provas para corrigir, etc., etc., então está sufocado, né? Como a Rafaela aqui, né? Final de semestre, socorro. E você, Gabriel? Achei bem interessante também, é uma questão fundamental. Necessitamos debatê-la, enfim. E eu acredito que o homem, ele está vivendo constantemente o conceito, o signo. E o que ele sente através desses conceitos é que é a mola propulsora para que novos símbolos, novos significados sejam constituídos, né? E, enfim, a gente está sentindo hoje em dia que é preciso refletir, enfim, como o Schopenhauer fala que boa parte da humanidade vive o conceito, logo procura o conceito como uma pessoa cansada que logo quer se sentar. Então, acho que é bem interessante, é bem por aí mesmo. E desvaloriza a percepção. Exatamente. Lucas, queria agradecer a sua presença, né? E entendo que o que a gente conversou aqui tem tudo a ver com o tema da sua tese, muito embora, né, provavelmente ela caminhe por outros, né, ela abra outros caminhos no bosque, né? Bom, obrigado pelo convite, Eduardo. Claro, a minha tese tem uma característica de passa pela análise existencial, pela análise do fenômeno da existência no Kierkegaard e no Heidegger, mas é um fator que, quer dizer, a questão da técnica e da ética é uma
ponto que muito me interessa, como eu falei, por essa leitura da fenomenologia francesa, com Michel Henry, Levinas, Jean-Luc Marion, o Stigler, e também por uma certa característica que tem sido feita, sobretudo eu acho, na Alemanha, né, que é conhecido como Media Theory, teoria de mídia, e que, no entanto, não se restringe a fazer uma teoria de mídia, mas sim a uma análise do homem perante a sociedade, perante o mundo, a sua realidade, né? E com uma série de professores, uma série de análises. E quando chega nesse ponto, sempre toca o limite da técnica e aonde está a relação ética do homem, e aqui expandida não só ao outro homem, quer dizer, não só à alteridade, ao outrem, mas assumindo nesse outrem a natureza, a vida como um todo, né? Então, é muito difícil para a gente, por exemplo, ler Michel Henry e definir exatamente bem claro o que é essa vida, porque há uma abertura muito grande para considerar que o animal também possa estar abarcado por esse comportamento ético. Num ponto que eu estava lendo, fazendo essa pesquisa, na minha tese sobre o Kierkegaard, ele tem um livro chamado As Obras do Amor, e é o livro onde ele explicita mais claramente o mandamento bíblico de tu deves amar ao próximo. E é interessante porque ele vai fazendo uma característica assim, tu, quem é esse tu? Nós devemos assumir isso como, né? O que é esse deves, o que é esse dever? E quem é esse próximo? E é uma coisa interessante que eu queria falar. O próximo pode ser o mais distante também, segundo Hans Jonas. Né? Ele falou, o próximo não é o segundo eu, mas é o primeiro tu. É quando você caracteriza sobre o primeiro tu, que isso se manifesta como o próximo. E o próximo pode ser o homem aqui próximo a você, quer dizer, não um amigo, mas alguém que você o faz sem distinção, sem diferença, pela igualdade, como pode ser qualquer. E abre aqui um leque interessante, sobretudo com o poder da técnica, de que eu, com a mudança genética, afeto não só o meu próximo na minha cidade, mas posso afetar alguém que está hoje na Sibéria, alguém que está na China, alguém que está realmente muito distante. Então, o cuidado que a gente deve ter agora com esse mandamento bíblico, vamos dizer assim, a palavra de Jesus, né, que o Kierkegaard está tentando reforçar aqui, de que tu deves amar ao próximo, obteve então um engrandecimento alarmante, assim, o próximo é eminentemente todo mundo. Então, acho esse um fator importante. Bom, agradecer mais uma vez, obrigado, Eduardo, pelo convite, e espero que isso continue, porque é muito, muito instigante, assim, que os alunos possam... Achou interessante? Acho É legal a visão de alguém que não esteve aqui anteriormente, né? Pegar a coisa num ponto. Então, eu queria agradecer a participação de todos. Muito feliz com o resultado desse semestre. Acho que a gente fez uns programas bem legais, viu? Todos. Diga, Henrique. Eu só queria fazer uma última colocação, assim, para finalizar. É que duas coisas, assim, rapidinho. Uma que eu acho interessante é que o Slavoj Žižek, que é um pensador muito criticado e muito problemático em vários sentidos disso, mas que eu acho que nesse ponto ele acerta, que ele diz que a gente não pode constituir também uma ideologia ambientalista que substitua, digamos, essa saída do homem da natureza para a vida técnica em sociedade, como se fosse uma espécie de pecado original, né? Quer dizer, nós sofremos agora porque a gente violou o núcleo sagrado da natureza. E eu estou dizendo isso por quê? Porque a técnica também pode servir, no meu ponto de vista, enquanto linha de fuga, né? Um exemplo disso seria, por exemplo, a técnica possibilitar que uma pessoa que nasce e se desenvolve num corpo que não considera adequado possa, por exemplo, se transformar em uma mulher ou em um homem, ou enfim, 1000 sexos, né? 1000 diferenças. E a técnica permite isso. Ela permite que você, por exemplo, fuja do que o Deleuze chama desse padrão que é o rosto branco, né? Do homem branco racional europeu. E a técnica, esse é um exemplo, como ela pode oferecer uma linha de fuga, ela pode desterritorializar. No sentido de uma perspectiva, né?
Exatamente, ela pode desterritorializar o homem e permitir que ele expresse a sua diferença em relação a uma tipologia que foi previamente estabelecida e que tentou ser introjetada neles. Então, era só isso mesmo. Obrigado. Então está muito bem. Queria agradecer a todos. A gente chega então ao final do programa e convidando vocês para as nossas próximas etapas no semestre que vem, a partir de agosto. Um grande abraço a todos, né? Bom mês de julho. Descansem bastante, os que puderem descansar. Os que não puderem descansar, que sobrevivam. Para que a gente chegue no próximo semestre, né? Com toda a força. Então, obrigado a todos e até lá.